gostaria de falar sobre um tema que eu compartilhei alguns domingos atrás em Fortaleza, mas estou acrescentando algumas outras coisas também de um outro domingo. E estou intitulando essa palavra, Ele acredita em você. Olha para o seu vizinho e fala assim, Deus acredita em você. Olha para ele e fala assim agora, Jesus acredita em você. Diga para ele, o Espírito Santo acredita em você. Diga para ele, o Pai acredita em você. Agora, não responda essa pergunta, mas só faça a pergunta para ele. Pergunte assim para ele, e você acredita em você? Preste atenção, queridos. O maligno tem enganado as pessoas de tal forma que elas não acreditam em si mesmas. É interessante que isso é um dos requisitos para que você possa ser abençoado por Deus como Ele quer te abençoar, para que você possa ser usado por Deus como Ele quer te usar. Você tem que acreditar em Cristo, no seu potencial em Cristo, no que Cristo é em você, mas por causa daquilo que você é em Cristo, por causa daquilo que Cristo é em você, você tem que acreditar em si mesmo. A Bíblia fala que o segundo maior mandamento de todos, pelo menos lá no Velho Testamento, o Novo Testamento Jesus mudou um pouco, né? Ele falou que é para amar uns aos outros como Ele nos amou. Mas no Velho Testamento, o segundo maior mandamento de todos era amar o próximo como o quê? Como a si mesmo. Como que você pode amar o próximo como Deus quer que você o ame, se você não ama a si mesmo? Você tem que amar a si mesmo. Para você amar em si mesmo, a si mesmo, você tem que acreditar em você. A Bíblia fala que o amor tudo crê. O amor ágape tudo crê. Nós acreditamos em quem nós somos por causa daquilo que nós somos em Cristo, por causa daquilo que Cristo é em nós. Interessante porque o tema dessa conferência é discipulado um a um, a revolução já começou. E realmente tem uma revolução muito grande acontecendo. E é uma preciosidade muito grande, porque é um mover de Deus muito forte. O modelo do MDA iniciou-se aqui no meio da Amazônia, em Santarém, né, no interior do Pará. No interior do Pará. Mas hoje, em tantos países ao redor do mundo, que estão procurando isso. O pastor Edileu estava me falando que lá na Coreia do Sul, 10.000 igrejas diferentes, elas mergulharam um certo modelo de igreja em células, e quase todas, sem exceção, ficaram super frustradas e desanimadas. E alguns daqueles líderes muito respeitados na Coreia do Sul, entre os 5 líderes mais respeitados evangélicos lá, um deles com um movimento grande de muitas igrejas, eles estão nos convidando, porque eles ouviram falar do que está acontecendo aqui em Santarém, que está acontecendo aqui no Brasil. E é impressionante o que está acontecendo ao redor do mundo. Países mais longínquos, países mais interessantes, né? Mês que vem eu vou ter o privilégio de estar indo para a Indonésia com a igreja e o movimento do pastor Edileu, porque ele
e o trabalho deles estão mais interessados, eles estão interessados em aprender mais sobre esse discipulado um a um. Realmente é uma revolução que hoje abrange as fronteiras. Eu lhe garanto, com certeza isso não surgiu em mim, não é uma coisa que eu comecei, é algo que nós temos aprendido com outros homens de Deus, é algo que também o Espírito Santo gerou, é algo que realmente toda a glória e honra seja dada somente ao Senhor Jesus. Mas sem sombra de dúvida, Deus está fazendo uma revolução, queridos, uma revolução muito poderosa, não só no Brasil todo, mas já está atingindo as nações, e eu creio de todo o meu coração que isso é só o comecinho do começo, porque a grande comissão é ir de fazer discípulos de todas as nações. Eu creio que antes de Jesus voltar, nós vamos ver nações inteiras sendo discipuladas, um a um, para a glória de Jesus. Vai ser uma revolução verdadeira. E nós só estamos no comecinho dessa revolução. É algo fenomenal que Deus está fazendo. Mas, para você poder ser um discípulo de Jesus, para você poder discipular alguém e ser discipulado por alguém, é necessário você ter revelação do tanto que ele acredita em você. Do tanto que ele acredita em você. Quando você começa a ter revelação do tanto que ele acredita em você, aí você começa a subir para um outro nível, outro patamar ministerial. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus nasceu e foi criado dentro do contexto de uma religião, a religião judaica. Jesus foi criado como judeu, não como cristão. Jesus foi criado como judeu. E como judeu que ele era, Jesus praticava fielmente o judaísmo. Ele mesmo disse que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir com ela. E ele cumpriu com a lei. E é interessante que, ao crescer, Jesus, então, se enquadrou dentro da cultura judaica. E a cultura judaica, ela era grandemente, a cultura hebraica, grandemente influenciada pela palavra de Deus. Porque os judeus, assim como nós, cremos que os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que também era chamado a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são livros inspirados pelo Espírito Santo, escritos por Moisés. Moisés recebeu esses livros de uma forma sobrenatural de Deus, e ele então escreveu aquilo que Deus falou com ele claramente. Agora escuta bem, esses 5 primeiros livros formavam a base da educação das crianças dos hebreus. Os ensinamentos, as instruções, aliás, a própria palavra Torá, que eram esses 5 primeiros livros, significa isso, ensinamentos, instruções, ou o caminho. Os judeus realmente acreditavam que a Torá era o caminho, a verdade e a vida. Um historiador judeu do 1º século, Joséfo, ele disse: acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. E o primeiro estágio de educação se chamava Bet Sefer, que significava casa do livro. Esse primeiro estágio era dado para as crianças de 6 a 10 anos de idade, porque a maioria dos rabinos acreditavam que antes de 6 anos de idade a criança não devia ir para a escola, que ela tinha que ficar com os pais e ser influenciada pelos pais, porque os anos de 0 a 6 são os anos mais importantes da formação do caráter, e os pais têm que estar presentes, investindo na vida das crianças. Mas de 6 a 10 anos de idade, então as crianças iam para a sinagoga local para serem treinadas pelo homem mais respeitado daquela vila, daquela cidadezinha ou daquele bairro, que era o rabino local. E aquele rabino local
na sinagoga local, juntamente com os pais, era o responsável para educar as crianças e para ensiná-las. E a base de todo o ensino era a Torá. Até os 10 anos de idade, em geral, todas as crianças de 10 anos de idade, que chegavam até 10 anos de idade, todas as crianças em geral, já sabiam toda a Torá de cor. De cor, memorizado. Memorizado mesmo. Todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Você já leu o livro de Levítico? Até para ler é difícil. Não é verdade? Imagina saber de cor. A criança com 10 anos de idade já sabia de cor. Muito bem. Agora, muitas crianças, quando chegavam aos 10 anos de idade, então voltavam para suas casas, terminava aquela educação formal, e elas voltavam para suas casas, e para serem treinadas pelos pais. Os pais iam continuar ensinando a criança a palavra de Deus, ao deitar, ao acordar, ao comer, ao redor da mesa, ao caminhar, e também os pais iam ensinar a criança a profissão delas, ou seja, deles. Se aqueles pais eram fazedor de sapatos, de sandálias, eles iam ensinar a criança o ofício de fazer sandálias, e assim por diante. Seja qual for o ofício, a criança então era treinada. Mas algumas crianças se destacavam naquele primeiro estágio de educação, que se chamava Bet Sefer. E aquelas crianças que se destacavam, então iam para o segundo estágio, que era somente para os alunos que se destacavam. Chamava-se Bet Talmud. Bet Talmud quer dizer casa de aprender. Aí as crianças que se destacavam, que podiam ir para esse segundo estágio, lá ficavam de 10 aos 14 anos de idade. E aqui nesse segundo estágio, as crianças não somente aprendiam o restante do Velho Testamento, que era a Bíblia dos judeus, mas aprendiam a fazer perguntas, a responder perguntas. Os hebreus, eles acreditavam seriamente que não era para simplesmente passar informação. Então os rabinos eram muito inteligentes, e os rabinos, então, faziam muitas perguntas, e quando uma criança fazia uma pergunta de volta, ele normalmente não respondia aquela pergunta. Ele respondia com uma outra pergunta para fazer a criança pensar. E aí vinha muito diálogo até a criança entender. Então eles ensinavam não somente o restante do Velho Testamento, mas eles ensinavam também as leis dos judeus, a tradição oral dos judeus. Eles ensinavam os princípios que eles acreditavam ser importantes. Eles ensinavam também leis civis. Eles, inclusive, aprendiam como interpretar legislação, como entender os escritos dos sábios e dos anciãos de Israel, dos homens considerados muito sábios, e muitos deles eram muito sábios mesmo. Muito bem, até os 14 anos de idade, uma grande parte das crianças, pelo que eu entendo, a maioria delas, então já sabiam todo o Velho Testamento de cor, que era a Bíblia dos judeus, todo o Velho Testamento. Mas não sabiam somente, totalmente de cor, sabiam realmente. Você pode notar, por isso que muitas vezes quando Jesus ensinava, estava pregando para os judeus, ele citava o Velho Testamento, e não tinha que dar muita explicação, porque todos já conheciam muito bem. E interessante que essas crianças, ao chegar aos 14 anos de idade, esses meninos, eram muito bem preparados. Só que sabiam todo o Velho Testamento de cor, porém, agora tinham um desafio para ir para o terceiro estágio. Mas esse terceiro estágio era somente para os melhores dos melhores de todos os alunos. Só um pequeníssimo número entre todos os rapazes, adolescentes,
podiam ir para esse terceiro estágio. Esse terceiro estágio chamava-se Bet Midrash, que quer dizer casa de estudo. Como que eles iam para esse terceiro estágio? Ao chegar aos 14 anos de idade, ao achar que eles estavam bem preparados, eles escolhiam um dos rabinos famosos. E aí eles iam para aquele rabino famoso com o qual eles se identificavam, do qual eles queriam se tornar discípulo. E eles então diziam para aquele rabino famoso que eles queriam se tornar um discípulo dele. Eles pediam ele para poder se tornar um discípulo deles. Foi aqui que o conceito do discipulado surgiu, por sinal. Interessante. Eles falaram que eles queriam o conceito assim que é usado na mentalidade neotestamentária, e depois transformada por Jesus, vocês vão ver daqui um pouco. E eles falaram que eles queriam então se tornar um dos seus talmidim. Talmidim queria dizer um dos seus discípulos. Eles chegavam para aquele rabino famoso e falavam assim: eu quero ser um dos seus talmidim. Aí ele não automaticamente se tornava um dos talmidim, não. Aí entrava todo um processo, um super vestibular. Aquele rabino ia investigar a vida daquele adolescente de 14, de 15 anos de idade. Ia estudar, ia verificar se ele tinha condições para se tornar um dos seus talmidim. Porque a maioria não tinha condições, na opinião dos rabinos. Por quê? Porque o talmidim ia ser igualzinho àquele rabino. E um dia ele se tornaria também um rabino muito famoso. Então eram poucos que podiam se tornar talmidim. Então o rabino pegava aquele candidato a talmidim e começava a fazer uma sabatina de perguntas. Perguntas sobre as leis orais, perguntas sobre a legislação, perguntas sobre a Torá, sobre a tradição, perguntas sobre os outros rabinos e as crenças deles, perguntas sobre os profetas e sobre os sábios, sobre frases e interpretações de passagens bíblicas. Coisa era profunda. E se aquele adolescente de 14, 15 anos de idade não somente respondesse corretamente todas as perguntas, mas ao responder e ao dialogar com aquele rabino, o rabino sentia que ele tinha condições, que ele estava à altura de se tornar um grande rabino no futuro e de ser igualzinho a ele, aí e somente aí ele dizia a frase famosa: venha, siga-me. Quando ele dizia venha, siga-me, era a frase que todo adolescente hebreu sonhava em ouvir, porque ele estava dizendo: a partir de hoje você é um dos meus talmidins. Que privilégio! Mas a maioria nunca ouvia isso. Até os que tinham alcançado o final do segundo estágio, normalmente não passavam para o terceiro estágio. Normalmente, depois de terminar toda aquela sabatina de perguntas, o rabino falava algo mais ou menos assim: olha, você é um bom hebreu, você conhece a Torá muito bem, você vai fazer um bom cidadão, você já chegou muito longe, completou o segundo estágio, mas você não é qualificado para se tornar um talmidim, são muito poucos. Volta agora para casa, seja um bom cidadão hebreu e dê um bom exemplo de um seguidor do nosso Deus Jeová. Mas quando aqueles poucos ouviam aquela frase, venha, siga-me, era uma emoção muito grande. E aí, meu irmão, o que diz a tradição judaica é o seguinte: é que aqueles talmidins, sabe o que eles faziam? Na hora, eles mudavam para morar junto com o rabino. Os pais se sentiam tão honrados. Um dos meus filhos é talmidim, você acredita?
Que privilégio, que honra, um dos meus filhos é discípulo. Lembre-se, muito poucos podiam ser discípulos, muito poucos. Um dos meus filhos é discípulo, um dos meus filhos é talmidim. E ele ia morar com o seu rabino, e ele ia viver com o rabino. Alguém esteve em Israel e viu alguns judeus ortodoxos com seus talmidim, com seus discípulos, um rabino. Falaram que até quando o rabino, isso aqui faz pouco tempo atrás, quando o rabino famoso foi até para o banheiro, o talmidim foi atrás para ficar perto, só. Por quê? Porque o talmidim seguia em tudo. Porque qual era o alvo do talmidim? Era o mesmo alvo do rabino. Rabino diz que eu vou poder ser igualzinho a ele. E eu vou ser igualzinho a ele em tudo, em tudo. Então, dia e noite dormiam junto, comiam junto, trabalhavam junto, oravam junto, brincavam junto. Os rabinos, com seus discípulos, com seus talmidim, eles frequentavam muitas festas, eles eram muito divertidos, contavam muitas coisas assim engraçadas, parábolas, difíceis de entender, faziam muitas perguntas para os seus talmidim, toda hora investindo neles, dia e noite, dia e noite. E é interessante que os rabinos normalmente tinham 30 anos de idade quando começavam o ensino e a formação dos seus talmidim, dos seus discípulos. Agora, e Jesus? Onde ele encaixa aí? Tudo indica que Jesus foi e completou o terceiro estágio. Sabe por quê? Tem um homem pelo nome de David Fletcher, um judeu, porque tem um grupo hoje lá em Israel e nos Estados Unidos, outros lugares, mas de judeus que não são cristãos, nem são judeus messiânicos, eles não creem que Jesus é o Messias, mas eles creem assim: Jesus não é o Messias, não é Deus, mas ele foi o judeu mais famoso de toda a história. E se ele foi tão importante, vale a pena estudar esse homem, para a gente ver por que ele era tão importante. Então esses judeus intelectuais, que não são messiânicos, infelizmente, mas eles têm estudado muito a vida de Jesus. E sabe, ao estudar profundamente a vida de Jesus, tudo que Jesus falava, tudo que era escrito, das histórias que ele contava, das parábolas, da forma que ele se expressava, sabe o que esses judeus intelectuais estão dizendo? Eles estão dizendo que Jesus teve ele estava entre os melhores dos melhores na formação da educação formal dele. Isso se deve também, inclusive, muito a José, porque o pai era responsável, juntamente com os rabinos, para investir muito no filho primogênito, especialmente até os 12 anos de idade, o pai que assumia muito no filho primogênito. E é interessante porque Jesus, naquela segunda fase, naquele segundo estágio, que era de 10 a 14 anos, o estádio de Bet Talmud, Jesus estava, olha só que coisa fenomenal, Jesus estava indo com a família para Jerusalém. Por quê? Por causa da grande festa da Páscoa. E era a oportunidade dele, porque ele morava muito longe em Nazaré. Ele com 12 anos de idade não podia ir lá por conta própria. Mas agora que a família estava indo, Jesus, como alguém que já estava muito avançado nos seus estudos, ele deve ter pensado assim: agora é minha chance de sugar os maiores rabinos, porque os maiores rabinos ficavam lá no templo, em Jerusalém. É minha chance de aprender com eles, minha chance de fazer muitas perguntas. E Jesus chega lá no templo, e você pode notar que a Bíblia fala que eles se admiravam, não somente com as perguntas, mas com as respostas de Jesus.
os rabinos, porque Jesus já estava bem treinado. E como você vê depois nos ensinos de Jesus, muitas vezes as pessoas faziam uma pergunta para ele e não respondia diretamente, ele respondia com outra pergunta, porque isso era o costume dos rabinos. E Jesus estava tão bem preparado com 12 anos de idade, que até os melhores dos rabinos, os rabinos mais famosos, ficaram impressionados com ele. Ele foi muito bem preparado. Muito bem preparado. Jesus deve ter tido o preparo com os melhores rabinos. Sabe que um dos anciãos famosos de Israel, sabe o que ele disse para os talmidins da época? Ele falou: talmidim, você que conseguiu se tornar talmidim, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar. Ele estava dizendo, talmidim tem que seguir tão de perto o seu rabino, o dia todo, que na medida que o rabino andava com a sandália nas estradas e nas ruas poeirentas, a poeira que a sandália pulava para cima, jogava para cima, só por andar, eles estavam tão pertinho do rabino e dos pés dele, que quando chegava no final do dia, eles estavam cobertos com a poeira dos pés do rabino, por segui-lo tão de perto, E isso era uma glória para os talmidins. Quando terminavam o dia, eles estavam cobertos com a poeira dos pés do seu rabino, do seu mestre. Eram os discípulos seguindo aquele rabino. E é interessante que esses intelectuais judeus, ao estudar os escritos de Jesus, a forma como ele colocava as palavras, os escritos que eu digo que foram registrados das coisas que ele falou nos evangelhos. Escuta bem, sabe que a conclusão que eles chegaram? Nós estamos falando dos homens super intelectuais hoje em dia que têm estudado profundamente a história e a cultura da época. Disseram o seguinte: Jesus era muito preparado. Ele era treinado pelos melhores rabinos da época, os melhores. Ele estava super versado com os ensinos dos maiores anciãos da época. E que esses judeus dizem, vocês cristãos sempre falam de Paulo, como Paulo era muito intelectual. Mas eles falam, Jesus tinha uma formação muito superior de Paulo, muito superior. E que Jesus sabia pelo menos 4 línguas fluentemente, né? O latim, o hebraico, o aramaico e o grego, fluentemente, pelo menos 4. Por quê? Porque Jesus se aplicava a ser um bom talmidim. Você só pode ser um bom discipulador se você primeiramente for um bom discípulo. Você só vai continuar sendo um bom discipulador se você continuar sendo um bom discípulo. E Jesus era um talmidim excelente, não só dos grandes rabinos, mas acima de tudo o seu pai. E agora chegou a hora de Jesus, como um rabino, entre os mais excelentes rabinos de todo Israel, agora começar a chamar os seus talmidins. O que ele fez? Pode vir talmidim e pedir para... Não, Jesus não atendeu ninguém. Ele revolucionou, ele mudou os paradigmas por completo. Ele vai, em vez de esperar o adolescente procurá-lo, ele vai lá para a praia e acha 2 homens que já não são mais adolescentes porque estão trabalhando sozinhos, não estão trabalhando com o pai, que era filhos, sim, do Jonas. O nome do pai deles era Jonas, por isso chama-se Bar-Jonas, Simão e André. E porque Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. E ele vê o Simão e André pescando, e ele fala a frase
que tanto Simão como André nunca mais imaginavam que eles iam ouvir. A frase que toda criança, macho, crescia sonhando em ouvir, mas depois eles já tinham desistido desse sonho, porque eles já tinham sido mandados de volta para casa, por isso que estavam trabalhando na pescaria. E de repente, o grande rabino, Yeshua, passa por eles e diz: venha, siga-me. É claro que eles não pensaram nem duas vezes, deixaram os barcos, deixaram as redes, na hora. Mestre, onde o senhor está dormindo? Onde o senhor está ficando? Onde o senhor dorme? Quero dormir, vou contigo. Mas Jesus faz outra coisa, revolucionária. Pouco tempo depois daquilo, ele encontra 2 adolescentes. Como que eu sei que são adolescentes? Que ainda estão trabalhando com seus pais. É os filhos de Zebedeu, Tiago e João, muito jovens. Quantos anos de idade? 15, 17, 20 talvez, no máximo. E eles estão trabalhando com seus pais. Por que estavam trabalhando com seus pais? Sabe por quê? Porque eles não eram bons suficientes para se tornarem talmidinhos. Já tinham sido enviados de volta para casa. Jesus escolhe aqueles que os homens dizem que não são bons o suficientes. Jesus acredita neles. E Jesus diz para aqueles 2 adolescentes, Tiago e João: venha, siga-me. Na hora, eles olharam para o seu pai Zebedeu. Zebedeu, vai. Aproveita a oportunidade. Deixam tudo. Deixam um pai. E o pai alegre da vida: meus filhos são talmidim. Meus filhos são discípulos. Meus filhos são discípulos. Jesus pega esses talmidinhos diferentes, mas o rabino também diferente, muito superior a todos os outros rabinos, com os talmidinhos que ninguém acreditava que podia ser talmidim. E ele pega essa turma de jovens e de repente vai caminhando, se eu não me engano, é uns 35 quilômetros da Galileia, para um lugar onde esses jovens jamais teriam ido por conta própria. Cesareia de Filipe. Não era Cesareia Marítima, era Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma colônia romana, cheio de paganismo, cheio de imoralidade sexual e cheio de idolatria. Judeus, o bom judeu nunca ia para uma cidade dessa. Posso imaginar esses jovens falando: nós estamos indo lá. Nossos pais nunca iam entender uma coisa dessa. Como que o mestre, o rabino está nos levando lá? Mas Jesus chega lá. O pastor Leôncio até mencionou esse lugar. É no pé do Monte Hermon. Lá tem uma caverna, uma gruta. Essa gruta hoje é tudo entulhada. Mas essa gruta, ela era uma caverna com um buraco lá. No fundo da caverna tinha um buraco. E esse buraco ia bem fundo até um rio subterrâneo. Esse rio subterrâneo, uns 200 metros na frente da gruta, é onde ele saía e formava até hoje forma uma das nascentes principais do Rio Jordão. Uma das nascentes principais do Rio Jordão. E lá adoravam o deus Pan. Aliás, lá tinha muita idolatria, muitos templos para muitos ídolos. Mas lá era o centro mundial de adoração ao deus Pan.
O deus Pan era um deus homem-bode, era um deus bode. A parte de baixo era bode, com 4 pernas de bode, e a parte de cima era um homem. E era o centro mundial do deus Pan. E os adoradores do deus Pan vinham do mundo todo para vir adorar o deus Pan. E uma das formas que eles expressavam a adoração para Deus Pan era lá no templo que ficava na frente dessa gruta, lá no templo de Deus Pan, fazendo ato sexual com bodes. E lá está aquela porcaria, aquela imoralidade. E eles jogavam sacrifícios de animais, e alguns dizem até sacrifícios humanos, para dentro daquele buraco, para dentro daquela gruta, como oferendas para Deus Pan. E aqueles sacrifícios que eles jogavam lá, aqueles seres humanos, quando jogavam lá, claro que morriam, era um buraco muito fundo, mas se saísse sangue lá na frente e na nascente, era porque o Deus Pan não tinha aceito o sacrifício. Se não saísse sangue, era porque o Deus Pan havia aceito o sacrifício. Então, era todo tipo de imoralidade, todo tipo de baixo nível de idolatria e adoração falsa. E sabe o que aquela gruta era chamada, aquele buraco? Era chamado Porta do Inferno, o Portão do Inferno. Porque diziam os adoradores de Deus Pan que era por lá que os demônios podiam entrar e sair da terra para o inferno. Agora olha só, Jesus chega lá em Cesareia de Filipe, com seus talmidim, com seus discípulos. E estão vendo toda essa imoralidade, essa porcaria, essa idolatria. E Jesus disse: eu edificarei minha igreja em cima de vocês. Porque Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: eu te digo, Pedro, tu és uma pedra menor, em cima de que é baseado em cima de uma grande rocha. E essa rocha é formada de muitas pedras, que são vocês, meus talmidim. E nessa rocha, que é em cima de vocês, talmidim, eu edificarei a minha igreja. O que quer dizer igreja? Igreja era a equipe do ministério que o rei chamava para fora da multidão para reinar com ele, gente. Isso que quer dizer igreja. Era o que o rei, Jesus nunca foi preciso ele explicar para as pessoas o que era igreja, porque todo mundo sabia o que era igreja. Primeira coisa, quando o rei assumia o trono, ele formava a igreja dele, que era a equipe do ministério dele. Era os que iam reinar com ele. Ele chamava para fora da multidão. Os teólogos dizem: olha, igreja quer dizer chamado para fora. Mas chamado para fora de quê? É chamado para fora da multidão para formar a equipe do rei para reinar com ele. E Jesus disse: olha, em cima de vocês, talmidim, eu vou formar a minha igreja. E essa igreja vai crescer tanto, vai expandir tanto, que até as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, o retrato no grego aí é muito precioso e profundo. Preste atenção, porque o retrato no grego lá não é assim: eu edificarei minha igreja para cima e as portas do inferno vão ficar com raiva e vão querer derrubar a minha igreja e não vão conseguir. Não é isso que está dizendo. Assim que eu pensava quando eu li o texto. Mas depois eu aprendi que no grego não é assim que está escrito. O que ele está falando: eu vou edificar minha igreja, sim, para cima, mas expandindo. E ela vai crescendo até chegar nas portas do inferno. Aquelas pessoas que o diabo diz: esses aqui já estão no inferno, esses aqui já são meus, esses aqui nunca vão converter, esses aqui estão fazendo até sexo com bode, sacrificando seres humanos, esses são meus para sempre. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: até aqui, nas portas do inferno, não vai aguentar o avanço da igreja, não vão prevalecer contra ela, ela vai derrubar as portas do inferno e ela vai resgatar essas pessoas para o meu reino. Aleluia!
Você pode imaginar como os talmidim de Jesus sentia, os discípulos. Ele vai me usar para fazer isso. Ele vai me usar para fazer isso. Ele acreditava neles. Ele falava, é em cima de vocês que eu vou edificar tudo isso. Pode imaginar aqueles adolescentes, aqueles jovens. Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Ele nos escolheu para ser talmidim, porque Ele acredita que nós vamos ser igual a Ele.